Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Parashá semanal. Parashá de hoje é a Parashá Aharei Mot, quer dizer depois. Ela se encontra no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 16, verso 1. Hoje eu vou ler na versão Torá Viva, verdinha, quem tem aí. Quem tá com a Torá da Sefer, capa azul, vai achar a linguagem um pouco diferente, bem diferente. Mas eu tô gostando mais dessa verde, a linguagem dela tá muito mais fácil de a gente entender. E como quem fez a tradução dela foi o pessoal que trabalha com Beit Chabad, já é pessoal ortodoxo, então tá mais próximo do original. Então a linguagem, além de ser mais simples de entender, tá mais próximo do original. Então eu tô adotando mais essa Torá viva. Então eu aconselho vocês a adquirirem ela mais para frente para a gente poder acompanhar letra a letra, palavra a palavra, porque fica mais fácil. Vai ver aqui que a linguagem é bem mais fácil quem tem a Torá azul. A vantagem para a Torá azul, para quem já é mais de idade ou tem problema de vista, a letra da Torá azul é grandona, então te ajuda mais, tá bom? Então, vamos lá. Vaikra, capítulo 16, verso 1, verso 1, diz assim: Deus falou a Moisés logo depois da morte dos dois filhos de Arão, que trouxeram uma oferenda não autorizada diante de Deus e morreram. Deus disse a Moisés: Fala a teu irmão Arão e que ele não entre no santuário interior, que está além do véu de separação que esconde a arca, de modo que ele não possa morrer uma vez que eu apareço sobre a arca coberta numa nuvem. Quando Arão entrar no santuário interior, ele deve estar com um novilho para uma oferenda de paz e um carneiro para o holocausto. Ele deve vestir uma túnica santificada de linho branco e ter calções de linho no seu corpo. Ele deve também cingir-se com uma faixa de linho e amarrar sua cabeça como um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas e, portanto, antes de vesti-las, ele deve mergulhar no mikve. Da comunidade israelita, ele também tomará 2 cabritos como oferenda de pecado e um carneiro como holocausto. Ele começará apresentando seu próprio boi de oferenda de pecado e expiando por si e sua família. Ele então tomará os 2 cabritos e os posicionará diante de Deus à entrada da tenda da comunhão. A Arão e colocará 2 sortes sobre os 2 bodes, uma sorte marcada para Deus e uma marcada para Azazel. Vamos dar um pause aqui, que essa porção é um pouco maior, eu preciso explicar algumas coisas para vocês aqui dentro. Já tem perguntas? A Maria Luísa pediu para mostrar a capa. Ah, perdão. Torá Viva, capa verde, isso aqui, ó. Torá Viva. Você vai achar ela na Mayanot. Mayanot vai ter ela. Editora Mayanot. Ela é de origem mais ortodoxa. Vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. Beleza, pessoal. A Parashá Aharei Mot. Aharei quer dizer depois. Depois do quê? Depois da morte dos filhos de Arão. Então, os filhos de Arão morreram numa outra Parashá antes dessa aqui, bem antes, 2 antes dessa. E agora a Torá está mencionando sobre isso. Então, como eu sempre falo aqui nas aulas, a Torá ela não é cronológica. Tem gente que fica esperando que a Torá seja cronológica, que um versículo seja o acontecimento após o outro, um após o outro, mas não é. Ela é assuntiva. Então, quando tem um assunto, ela vai tratar aquele assunto. Mas pode ser que aquele assunto já aconteceu, que vai acontecer, que aconteceu, que está acontecendo. Então, ela é assuntiva, né? O interessante é você pegar o assunto, a ideia do que aquele assunto quer trazer para você. Beleza? Não fica se apegando à cronologia. Esse versículo aconteceu antes, aconteceu depois. Mas ele já morreu? Como é que fala aqui de novo? Então, não se atenha a isso não. Vamos pegar o assunto. O que a Torá quer trazer para nós hoje. Beleza? Vamos lá. Então, logo após a morte dos filhos de Arão, Deus falou com Moisés. Bem logo após mesmo. Acabou de morrer. Deus falou com Moisés. Fala para Arão, né? Deixa eu ver aqui. Fala a teu irmão Arão que ele não entre no santuário interior, que está além do véu de separação que esconde a arca, de modo que ele não possa morrer uma vez que eu apareça sobre a arca coberta numa nuvem. Quando Arão entrar no santuário interior, ele deve estar com o novilho. Então aqui ele está falando sobre... só a gente relembrando aqui, sobre o que fez os 2 filhos de Arão morrer. Os 2 de Arão morreram por excesso de vontade de estar na presença do Senhor, do Eterno. É isso, simplesmente isso. Tem gente que você pode ouvir falar aí de alguém que morreu de pecado. Vai ter alguns midrashim que vai falar que eles morreram porque eles não eram casados.
Também tem outros comentários que falam que eles morreram porque não tinham filhos ainda, então não podiam ter entrado na presença do Senhor. Então tem esses comentários sim, mas o ponto central, o motivo principal que fez Nadav e Abiú morrer ao entrar no Santo dos Santos foi simplesmente a vontade de querer estar mais próximo do Eterno. Então eles já tinham experimentado a presença da Shekhinah do Eterno na oração do templo, eles sentiram aquela presença, toda a manifestação divina, e aí eles tinham na porção que nós comentamos sobre isso, eles tinham tomado vinho forte, estavam alegres, estavam felizes, e aí queriam se entregar, se aproximar mais da presença divina, que era a Arca da Aliança, naquela época do Mishkan. E aí eles entraram dentro da presença, só que o ambiente era tão gostoso, mas tão gostoso, mas tão gostoso, que eles decidiram não voltar. Então não havia um desejo dentro deles de voltar para o mundo material, para o mundo físico. A alma deles ansiava mais a presença divina do que o corpo. Porque, veja bem, é bom entender isso. Tem gente que fala que nós somos humanos. Eu não sou humano. Não sei se você é humano. Eu não sou. Eu sou um ser espiritual que estou passando por uma experiência humana. Eu vou fazer 39 anos agora, então tem 39 anos que eu estou nessa forma física de um ser humano, mas eu não sou isso. Se Deus nos livre e guarde, eu vier a morrer e meu corpo for enterrado, minha alma continua. Então eu encontrarei com Deus, encontrarei em outra dimensão, com os anjos, com os meus antepassados, com meus amigos, com meus colegas que já se foram, e estaremos juntos. Então, assim, eu não sou isso aqui, eu estou isso aqui. Isso é só uma fase. E o que é essa fase nossa como humano, que é no máximo 120 anos, perto da eternidade? Traça uma linha na sua mente aí de eternidade, sem início e sem fim, e coloca 120 anos, um pontinho preto no meio disso. Isso é você ali, o pontinho pretinho ali no meio dessa linha gigante eterna, é você vivendo 120 anos no máximo que vai viver aqui na Terra. Então você tem toda uma eternidade, mas por um momento você está passando como humano. Então é nessa passagem como humano que nós temos as nossas aflições, emoções, somos provados, somos tentados, erramos, nos arrependemos, pecamos, é normal. Isso chama estar como humano, é ser humano. Então você ficou como humano, você vai ficar dessa forma, é comum. Mas nós não vamos ser isso para sempre. Então é só um processo, devemos passar por esse processo, evoluir nele, aprender o que termos para aprender, fazer o que temos para fazer e avançar. O problema é que tem gente que vem para essa fase, para esse segmento humano, e puxa o freio de mão, estaciona e fica naquilo ali, aquela vidinha monótona. Isso é ruim. Nadav e Abiú, como eles entenderam qual era o propósito deles, de atrair a presença divina para o templo, eles gostaram demais do que eles provaram. Então eles decidiram não mais voltar para o corpo físico. Aí o Eterno colheu a alma deles. Então foi uma colheita. Já expliquei sobre isso em outra aula. Beleza. E aí Moisés fala com Arão. Fala para Arão não fazer a mesma coisa. Não vim toda hora na minha presença, porque ele pode morrer também. Porque é uma energia muito forte. E por que Arão não podia morrer? Os dois filhos já tinham morrido, que eram os sacerdotes. E Arão, que era o sumo sacerdote, morresse também. Talvez não teria um outro tão preparado para poder fazer o serviço de sumo sacerdote, que é até o que a Paraxá vai comentar aqui para frente. Vai começar a comentar sobre o serviço de expiação de pecado do povo de Israel e também das nações. Então, essa porção de hoje, além de falar com o povo de Israel, também vai falar com a gente que é das nações. Vamos aprender muita coisa aqui hoje, se o Eterno permitir. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Aqui fala sobre as vestes de Arão, fala para ele vestir linho, um calção de linho, um cordão de linho, uma faixa de linho. Por que linho? Por que está aqui linho? Onde que surgiu essa expressão de colocar que ele teria que vestir linho, fazer participar do sacrifício, das ofertas, do serviço divino? Por quê? Nós humanos, quando estamos nessa forma física, quando nós vestimos uma roupa chique, uma roupa que custou muito dinheiro, custou caro, que é refinada, como que a gente fica? Você que é mulher que está me ouvindo agora, como que você fica quando você entra num vestido, numa saia, numa calça top, que custou uma graninha boa? Você não fica mais empoderado? Homem, quando põe um terno bacana, um sapato bico fino, você veste um negócio melhor, como que você fica? Você fica mais empoderado.
Você começa a acreditar mais em você, a sua autoestima eleva, sua confiança eleva. Então era a mesma coisa para Arão. O Eterno queria que ele vestisse o melhor da época, que tinha era linho, que era algo finíssimo, e ele, ao vestir esse finíssimo, ele fosse empoderado, ele sentisse que o que ele está fazendo é muito importante. Agora não confunda isso com orgulho, arrogância, soberba, nada a ver. É questão de realmente a pessoa se sentir ali que ela é competente para fazer aquilo. Não é pecado nenhum você ter, vamos dizer assim, um orgulho, não orgulho mau, orgulho de honra mesmo, de você desenvolver algo bom. Isso não é pecado, isso não é vergonha, isso é bom. É questão de valorização. Beleza? Vamos lá? Já pergunta, não? Não, da roupa empoderada. A Jaqueline, feliz demais. A Não Maria é? toda. Então, mas é verdade, velho. Então, se você vê que a Torá, a Torá fala do calção de Arão. Vamos dizer assim, seria o que a cirola dele, o cuecão dele, que ele vestia, porque isso aqui não é o manto sagrado, não, é por dentro. Olha, você vê que isso nem aparecia. Mas ele sabia que ele estava entrando no Santo do Santo com um calção de linho, coisa fina. Então, é chique sim, e realmente isso muda o nosso permanecerá vivo diante de Deus, de modo que Arão poderá mais tarde fazer expiação sobre ele e enviá-lo a Azazel no deserto. Arão apresentará seu boi de oferenda de pecado e fará expiação por si e seus companheiros sacerdotes. Ele então abaterá seu boi como oferta de pecado. Ele tomará um incensário cheio de carvão em brasa do lado do altar que está em direção a Deus, junto com um duplo punhado de incenso finamente pulverizado, e trará ambos para o santuário interior, além do véu da separação. Ali diante de Deus, ele colocará o incenso sobre fogo, de modo que a fumaça do incenso cubra a tampa da arca sobre as tábuas do testemunho. Então ele não morrerá. Ele tomará parte do sangue do boi e com o seu dedo indicador aspergirá uma vez acima do lado leste da tampa da arca. Ele então aspergirá com seu dedo indicador 7 vezes diretamente na direção da tampa da arca. Ele então abaterá o cabrito da oferenda de pecado do povo e trará seu sangue para o santuário interior, além do véu da separação. Ele fará o mesmo com este sangue, como ele fez com o sangue do boi aspergido e acima da tampa da arca e diretamente na direção da tampa da arca. Com isso, ele fará expiação sobre a santidade da arca pela impureza dos israelitas, assim como por seus atos rebeldes e todos os seus delitos não intencionais. Ele então fará exatamente o mesmo ritual na tenda da comunhão que permanece com os israelitas, até quando eles estão impuros. Ninguém mais ficará na tenda da comunhão desde o momento em que Arão entrar no santuário para fazer expiação até que ele o deixar. Dessa maneira, ele fará expiação por si, por sua família e por toda a comunidade israelita. O que eu acabei de ler aqui agora é a primeira porção, né? Como já avisei em algumas aulas, a porção da semana ela é dividida em 7 dias, né, 7 fatias, e ao domingo normalmente estuda toda a porção para já deixar adiantado para as pessoas na semana. Então nós fizemos a primeira leitura, foi do versículo 1 do capítulo 16 até o versículo 17, é a primeira parte. Vamos entender o que acontece aqui. Isso são detalhes do ritual de Yom Kippur. Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Yom, dia, Kippur, expiação. Então, o dia da expiação. Expiar por quê? Expiar pelo o pecado do Egel. O que é o Egel? O bezerro de ouro. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, fica 40 dias e 40 noites recebendo a Torá das mãos do Eterno, o povo faz um cálculo errado, acha que Moisés não irá voltar mais, ou que ele sumiu, ou que um bicho comeu ele lá em cima, alguma coisa aconteceu, e aí eles forçam Arão, que era o sacerdote, o líder, junto com Moisés, a construir um bezerro de ouro. Ao construir esse bezerro de ouro, não foi só Israel, tem gente que acha que foi só Israel que construiu esse bezerro. Não. Quem constrói esse bezerro, principalmente o Erev Rav. O que é o Erev Rav? Multidões de povos. A Torá fala sobre isso, que quando Israel sai do Egito, o Erev Rav sai junto, multidões de nações. E eles estavam no Egito participando de vários tipos de idolatria. Uma vez que o Egito naquela época é como se fosse hoje uma Nova York.
Você chega em Nova York ou em São Paulo, você vai ver centenas de pessoas de várias nações diferentes, de religiões diferentes, de credos diferentes. Mas quando Israel é tirado do Egito, essas nações que estão lá na nação do Egito fogem junto com ele e sai junto com Israel. Quando chega no deserto, Moisés subiu, subiu e sumiu, e aí eles precisam de algo para orientar para eles. Eles sempre tinham um deusinho, um totem, tinham alguma coisa. Não deu nada para eles, não deram nada, forçaram Arão a construir o bezerro, o Egelo. Ao construir o bezerro, quando Moisés desce, ele vê aquela situação, ele quebra as tábuas da lei, as primeiras tábuas, e aí vem as sentenças não muito boas para o pessoal de Israel. E aí ele intervém ao Eterno, pede ao Eterno que tenha misericórdia daquele povo e volta de novo ao Monte Sinai para buscar as novas tábuas da lei, que é a Torá que nós temos hoje em mãos. Com isso, ele foi pedir expiação por Israel, porque Israel também estava no meio do povo. Não é que só tinha um Erev Rav, tinha Israel também no meio. E aí ele busca expiação. Qual que é a expiação? Aí entra esse detalhe do ritual de Yom Kippur, dia da expiação. Então, se teve Yom Kippur, quer dizer que tanto Israel quanto o Erev Rav, que estava ali, foi perdoado pelo Eterno pelo pecado do bezerro. Teve consequências? Sim. Temos, até hoje nós sofremos consequência do pecado do bezerro de ouro, porque isso afastou a presença de Deus a mundos muito elevados. Isso distanciou a presença divina da gente. Então isso faz mal. Por isso que lá Isaías também fala que os pecados fazem separação entre o homem e Deus. Então toda vez que a gente faz pecado, principalmente de idolatria, a gente vai afastando a presença divina. Quando você vai largando a idolatria, você, o Eterno, fica amigão. Quando você está envolvido com idolatria, você, o Eterno, vai afastando. Não tem como, porque ele não divide toda a honraria, a glória dele com ninguém, com nada. Ele é um, Deuteronômio 6,4. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então, ele é pleno nisso. Então, não tem como mexer nessa questão. E aí vem aqui a Torá nos explicando o ritual de Yom Kippur, o ritual de expiação. Então, eu tinha que trazer um novilho para ele, a família dele, e aqui 2 bodes, ou 2 cabritos, para fazer sacrifício. Um por Israel, que ficava no templo, e o outro era soltado no deserto. Ele era jogado para o deserto afora. Aí, as discussões sobre o nome Azazel. Tem gente que acha, comenta que Azazel era o nome de um penhasco que tinha naquela região, e aí o bode ia para aquele local e ele caía lá embaixo e morria, e levaria os pecados das pessoas no bode, morrendo no penhasco. Ou então, ele era uma região erma, que o bode era solto e ele ia para aquela região erma e ficava lá um tempo para lá. Tem outros comentários que já falam que Azazel seria as forças malignas que agiam naquele ambiente, que pegava e se alimentava daquele bode, ou se matava o bode, alguma coisa assim. Então não tem muitos detalhes desse rito, não sabe muitos detalhes desse ritual. Só um detalhe especial aqui, em que isso acontecia uma vez só por mês. Se fazia isso, um bode mandava ele para lá e o outro fazia o sacrifício no templo, um era por Israel e o outro pelos pecados que ia para o deserto. O que a gente aprende aqui? Primeiro, se o bode, como que era o ritual? Arão colocava a mão na cabeça do bode e aí transferia todos os pecados de Israel para aquele bode e disparava ele para o deserto. E o outro que ficava ali era sacrificado dentro do templo com o Eterno. Tá, a gente aprende muita coisa aqui. Primeiro, colocar a mão na cabeça dos outros é perigoso. Você está transferindo energia. Você não sabe que energia está ali, você não sabe que energia está vindo para sua cabeça. Então, meu conselho, não deixe ninguém para a mão na sua cabeça, a não ser que seja seu pai, seu avô, a pessoa que tem uma autoridade sobre a sua vida. Gente fora, não deixe. Se você tem filhos, não permita ninguém ficar metendo a mão na cabeça do seu filho. Isso aí é erradíssimo, porque toda hora que a gente vê aqui na Torá, mão na cabeça, é para sacrifício, é para degolar. Então, sai fora. E é transferência de energia. Então, isso não é bom. Outra coisa, mandou o bode para o deserto, um lugar ermo. Então, locais abertos, que não tem nada, que tem ermo, não é um ambiente bom para se frequentar. Você pode ver que deserto, você reparou que deserto, ninguém é dono, ninguém quer o deserto. Deserto de Saara, deserto não sei do que. Ninguém quer aquilo ali, ninguém quer construir prédio, ninguém quer fazer nada ali, ninguém quer. Ou seja, é um ambiente que a energia não é boa. Sem contar que é muito grande, normalmente pessoas morrem ali tentando atravessar o deserto. Então, é um ambiente ruim. E isso vale não só o deserto, né? Estou falando de locais ermos também, um local, um monte que não tem nada, que ele não sobe um monte. Então, isso vem deixar claro para a gente que, igual
No passado eu tinha esse hábito de subir ao monte para orar. Isso não tem base na Torá. Não é bom você ir para esses ambientes orar, porque é nesses locais que essas energias impuras se concentram para fazer sabe lá o quê. Então você chega lá, você não sabe como é que está a sua proteção, a sua comunhão com Deus, a sua, sei lá, sua proteção mesmo. E você pode sair de lá atingido, de alguma forma atingido por essas energias não boas. Então não é um ambiente bom para se frequentar. O lugar mais sagrado que existe, meu amigo, é a sua casa, o seu cantinho, o seu quarto, sua sala, seu sofá. É ali o lugar mais sagrado para você conversar, rezar, chorar diante do Eterno. É muito melhor. Para quem já esteve envolvido ou conhece, sabe, sobre questões de magia negra, macumba, você sabe que essas coisas são feitas justamente nesses ambientes. Em cachoeira, mata virgem, nesses montanhas, você sobe nas montanhas e faz o sacrifício lá. Então, assim, se eles estão fazendo sacrifício ali para alguém, alguma coisa, por que não vão fazer ali? Então, assim, não é um ambiente bom. Se os seres deles, o Deus deles, estão lá recebendo essas oferendas, o que você vai caçar lá? Então, não é bom. Por isso a gente vê aqui a Torá falando isso e já aprende com pouca coisa que a gente aprende muito. A expiação era uma vez por mês ou por ano? Boa, Daniel. É por ano. Uma vez por ano só. Toda expiação de Israel, também a nossa, acontece uma vez no ano. É o Yom Kippur, o dia da expiação. Nós vamos chegar lá, vou falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Mas é uma vez só por ano. Beleza. Então agora na segunda leitura, versículo 18, vou ler a segunda parte. Ele então sairá para o altar que está diante de Deus e fará expiação sobre ele. Ele fará isso tomando parte dos sangues do boi e do cabrito, e colocando a mistura sobre toda a volta dos chifres do altar. Ele aspergirá o sangue sobre ele 7 vezes com seu dedo indicador. Através disso, ele o purificará e o santificará de qualquer impureza por parte dos israelitas. Quando ele assim terminar de fazer expiação no santuário interno, na tenda da comunhão, ele apresentará o cabrito vivo. Arão pressionará ambas as mãos sobre a cabeça do cabrito vivo e confessará sobre ele todos os pecados dos israelitas. Você que está com a sua Torá, e marca esse versículo 21, que eu vou repetir ele de novo. Olha como que é importante. Arão pressionará ambas as mãos sobre a cabeça do cabrito vivo e confessará sobre ele todos os pecados dos israelitas, atos rebeldes e delitos não intencionais. Quando ele assim os colocou sobre a cabeça do cabrito, ele o enviará para o deserto, com um homem especialmente preparado. Versículo 22. O cabrito assim conduzirá todos os pecados para uma área desolada quando ele é enviado para o deserto. Então, não é o Jefferson, não é Rav Yaakov, não é Bnei Noah, é a Torá que fala que quando se pressiona a mão, coloca a mão sobre uma cabeça, você transfere algo. Olha como é que está aqui o versículo. Todos os pecados serão transferidos. Confessará sobre ele todos os pecados israelitas, atos rebeldes, e quando ele assim os colocou sobre a cabeça do cabrito, ele o enviará. Então, colocar a mão na cabeça transfere energia para ele. Aqui transferiu o pecado, ó, para você ver. Moisés, Arão, não foi Arão que pecou, foi os israelitas e o Erev Rav. Mas Arão tinha como captar o pecado da turma toda, não sei como explicar isso, ele captava e colocava as mãos sobre o bode ali e transferia todo o pecado da turma. E aqui com detalhe, ó, todo tipo de delito. Cadê? Atos rebeldes e delitos não intencionais. Até pecado que você não sabia que você cometeu, ele conseguia transferir para o cabrito. Transferia, e assim que transferia, soltava para o deserto. Vai, bicho, vai para o deserto. Lá para o deserto. Local ermo, tudo aberto, tudo esquisito. Mandava para lá. Então não podemos tomar banho em cachoeira de jeito nenhum? Não, Maria Luísa, jamais. Cachoeira é maravilhoso. Cachoeira é muito bom, é muito bem-vindo. O que você deve evitar se você chegar na cachoeira e tiver uma obra, sai fora. Não mexe, não chuta, não troca, não faz nada. Deixa lá quieto. Não é para você, então não se mete. É só isso, é só ter cuidado. Mas a cachoeira foi Deus fez para nós. Eles estão lá de xerido fazendo bagunça. Mas é para nós sim. Devemos, eu adoro a cachoeira também, gosto muito. Sacrifício era no templo, é exatamente, Ícaro. Todo sacrifício a Deus tem que ser dentro do templo. O que é fora do templo, eu já falei para quem que foi. Foi para Azazel. Seja Azazel um precipício, um deserto ou um local de energia ruim. Mas se é fora do templo, não é bom.
Tudo que é para Deus, você está sacrificando para Deus, tem que ser dentro do templo. Dentro do templo. Tá bom? Mais algum? Beleza. Então vamos lá. Continuando a leitura aqui. 23. Arão então irá para a tenda da comunhão e despirá as vestes brancas de linho que vestia quando entrou no santuário interno. Ele deixará suas vestes ali, ele mergulhará seu corpo no mikve, na área santificada, e vestirá suas vestes regulares. Aqui, Marília, você perguntou sobre se pode ir na cachoeira. Aqui, Arão, depois de todo o ritual, ele ficou impuro, porque ele pegou todo o pecado dos israelitas, transferiu para o bode e mandou para o deserto. Então ele ficou impuro, porque ele transferiu. Aí o que fala aqui o versículo? Ele tinha que despir todo e fazer um mikve. Então, se você tem uma cachoeira próxima da sua casa, quer fazer uma imersão por sua conta, não por santidade, mas porque você quer mesmo se lavar, leva uma pessoa com você, ela te acompanha, mulher, é claro, e aí vai te orientar e você pode fazer a imersão no mikve. Isso também purifica a nossa alma. Não é um mandamento para menino, para o judeu mas para nós isso traz muito bom. Quem faz, traz uma paz, um refrigério muito gostoso. A própria água tem um poder de cura muito grande, seja água de cachoeira ou do mar, ou até mesmo um banhozinho gostoso depois de um dia de trabalho muito cansativo. Então a água ela realmente tem um poder de cura. Lembra que nós ficamos 9 meses dentro de um aquário, né? Então a gente, por natureza, gosta da água. É normal. Mas... Do Érico Silva. Meu amigo Érico. Sacrifício hoje ainda Israel Brasil? Não. Faz sacrifício hoje ainda em Israel Brasil? Ô Érico, não, porque foi o que eu acabei de falar. Todo sacrifício a Deus tem que ser feito dentro do templo. E o templo está destruído desde o ano 70 da Era Comum. Então que ele está no chão, não está funcionando. Então quando o templo for reconstruído, aí volta a ter sacrifício. Como não tem sacrifício. Aí vale o que está lá em Oséias. Trocamos os nossos sacrifícios pelas palavras dos nossos lábios. Então é onde que o judeu reza. Aí ele trocou o sacrifício pelas rezas. Por isso que ele reza 3 vezes ao dia, que é compatível com cada sacrifício. Sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, da manhã Shaharit, sacrifício da tarde Minha, sacrifício da noite, eu esqueci o nome em hebraico, mas tem um sacrifício da noite que é só uma reza mais leve, bem mais leve. Esqueci o nome da reza da noite. Carlos Augusto? É ele? Isso, Carlos Augusto. Carlos Augusto, como sabemos o que sai e o que se recebe em uma imposição de mãos? Deuteronômio 39:4. Moisés mostra algo maravilhoso sobre a vida de Josué, porém ele ministra algo sobre ele. Então, meu amigo, quem foi Moisés? Moisés foi o libertador de Israel, foi o Machia. As letras do nome de Moshe são as mesmas letras do nome de Machia. Então, Moisés foi o Machia da geração do Egito. Ele libertou Israel das garras do faraó. Então o que tinha sobre a vida dele era unção divina, era Torá, era sabedoria, era humildade, era mansidão. E Josué era quem? Ia ser quem ia dar continuidade no projeto de tirar o povo do Egito e colocar dentro de Canaã. Porque Moisés, por ter batido na pedra lá atrás, perdeu a entrada em Canaã. Então ele não foi mais eleito a entrar em Canaã. Ele tinha que transferir o que estava sobre ele, sobre a vida de Josué. E realmente ele transferiu, ele passou a unção sobre Josué, e Josué fez um ótimo trabalho e conseguiu concluir a entrada de Israel em Canaã. Então, sim, deu certinho. Agora, qualquer outra coisa, por isso eu estou falando, Carlos, assim, se você não conhece a pessoa, você não conhece a conduta dela, não conhece, começar a deixar a pessoa... Você tem filho, se não me engano, você tem filho. Fica metendo a mão na cabeça do seu filho. Não faça isso, não permita, porque você é pai, você pode pôr a mão na cabeça ali e falar alguma coisa com ela e tal. Mas gente de fora, não permita mesmo. Isso vai transferir, sabe lá o que está na vida daquela pessoa, o que ela andou fazendo, o que ela fez hoje. Você não sabe se aquela pessoa cometeu um crime grave hoje, um pecado. Você não sabe, a gente não tem como controlar a vida das pessoas. Então a pessoa chega, pá, cabeça na mão do menino, menino na mão na cabeça do menino? Não. Então, assim, e nem adulto também. Essas igrejas têm muito costume disso, de ficar passando a mão na cabeça dos outros, passando óleo, essas treinadas todas. Sai fora. Nem quando eu estava na igreja eu não aceitava isso não gosto não. Yara. Deus disse isso, Isaías 1:17. Indaga o Senhor. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazei tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros, de gordura, de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Exatamente. Então, nessa época, Israel estava cumprindo os sacrifícios, mas as atitudes não estavam coerentes com o sacrifício. Aí o Eterno usa o profeta para exortar Israel. Isso eu acho lindo, Iara. Parabéns pela citação, pelo seguinte.
A Torá não maqueia nada. Quando Israel peca, Israel erra, o pau come, sem dó. Tanto que eles foram expulsos da terra 2, 3 vezes da terra de Israel. Então, pecou, errou, tá tudo exposto. Adão e Eva pecou, tá na Torá. Davi errou, tá na Torá. Salomão errou, tá na Torá. Quem mais errou, tá na Torá. Nadab e Abiú morreu antes da hora, não podia e tal, tá na Torá. Então, assim, a Torá não maqueia erro de ninguém. Ela expõe mesmo. A Torá não tem mimimi, não tem sentimentalismo, não tem assim, o que fulano vai achar? Não. O nosso Deus, ele é amor, sim. Mas ele é verdade. Ele também é verdade. Então, ele não maqueia nada. Tá tudo aí. Os filhos de Ló com a filha, não tá na Torá, não tá? É errado? É. Mas tá lá escrito. Não foi maquiado. Senão podia ter tirado. Não. E como é que Ló vai ter filho com as filhas? Não pode. Vamos esconder isso aqui. Jamais. Tá lá. Esses agiram errado. Mas havia um propósito naquilo ali. Havia um propósito. mas tá lá. Não é maquiado. Isso é lindo da Torá, porque ela não maqueia erro de ninguém. Tá tudo bem exposto. Kleber responde a... Arvit, Kleber. Baruch Hashem pela sua vida, meu querido. Então, as três rezas que o povo judeu faz. Shaharit de manhã, Minha à tarde e Arvit à noite, o serviço de Arvit. Então, trocado pelo sacrifício. Então, é muito tempo que já, desde o ano 70, desde quando destruiu o templo, que não se faz mais sacrifícios no templo. Somente as rezas. Terceira leitura. Ele então sairá e completará seu próprio... Estou no versículo 25, pessoal. Ele então sairá e completará seu próprio holocausto e o holocausto do povo, assim expiando por si e pelo povo. Ele também queimará as partes selecionadas da oferenda de pecado sobre o altar. Aquele que envia o cabrito para Azazel mergulhará sua roupa e corpo no mikve. Mikve, como eu disse, é imersão, é um local de imersão. Somente então ele pode entrar no acampamento. O boi e o cabrito apresentado como oferendas de pecado, cujo sangue foi trazido para o santuário interno, para fazer expiação, serão levados para fora do acampamento, ali sua pele, carne e vísceras serão queimadas no fogo. Aquele que os queima mergulhará sua roupa e corpo no mikve, e ele pode então voltar para o acampamento. Só dar um pause aqui. Então a pessoa que estava envolvida nos sacrifícios de trazer expiação de pecado, só dele participar do trabalho, ela se purificava. Então assim que ele acabava de fazer o ritual, tinha que tirar a roupa toda, trocava de roupa, fazia imersão no mikve. O que seria um mikve? É como se fosse uma cachoeira que a água é corrente, ou então um poço com água corrente também, que você pode esvaziar ele. Então tinha um local para fazer essa imersão. A pessoa ela faz a imersão nua, 100% nua, e 7 vezes. Então 7 vezes ela se imerge ali, e aí ela se purifica disso. E não tem nada a ver com, antes que alguém pergunte, não tem nada a ver com batismo. Não existe isso na Torá. Então é imersão para purificação. Esse é o propósito, tá bom? Vamos lá, versículo 29. Tudo isso será uma lei eterna para vocês. Tudo isso será uma lei eterna para vocês. Marque na sua Torá e ou na sua Bíblia, onde você estiver. É eterno, pessoal. Se o eterno Deus, Criador Todo-Poderoso, falou que a lei é eterna, gente, até dói minha cabeça. Como que vai passar então? Como que vai anular? Como que vai trocar? Como que vai vir outra? É eterno. O povo judeu tem que fazer esse ritual eternamente. Enquanto existir a eternidade, será feito o ritual. Então não tem como passar por isso, que o povo judeu nunca vai ser extinto. Nunca. Hitler tentou que esse nome seja apagado, Roma tentou, inquisições e mais inquisições, e outros países também tentaram, e tentam para tudo quanto é lado, mas não vão conseguir. Eles nunca vão estar em um museu ou num livro de história ou na Wikipedia. Ele vai existir de carne e osso ao nosso lado, porque há uma promessa de eternidade sobre as ações que o povo judeu desenvolve. Beleza? Aí, continuando o versículo 29. Cada ano, no 10º dia do 7º mês, vocês devem jejuar. Aí Daniel respondendo a sua pergunta. Cada ano. Cada ano, no 10º dia do 7º mês, vocês devem jejuar e não fazer nenhum trabalho. Pausa. Então, como que é a expiação do trabalho? Enquanto os sacerdotes estão lá sacrificando o animal que foi transferido, participado de todo o ritual dentro do santuário, dentro do templo, o povo lá fora, tanto Israel quanto o Erev Rav, as nações que estavam com ele, as 70 nações que estavam junto com Israel no deserto, estavam jejuando. Tá, só que aí fica bom. Por quê? Não fala
detalhes do jejum. Só fala que tem que jejuar. Por isso você precisa de Torá oral. Só a Torá escrita, ela vai te dar muito conteúdo, mas você precisa da explicação disso aqui. Moisés trouxe a Torá oral também, só que ela era oral, ela passava de pai para filho, de mestre para discípulo. Muito tempo depois que ela foi escrita, virou a ser escrita para poder facilitar mais a divulgação do ensinamento da Torá. Então, o jejum acontece 25 horas, na verdade dá quase 26 horas de jejum, porque é de pôr do sol a pôr do sol, mais 1 hora, zerado. É jejum zerado, sem nada, sem água, sem tomar banho, sem comer, sem ter relação. Não pode usar nada de couro, nem sapato, nem cinto. Não pode usar desodorante, não pode escovar dente, pentear cabelo, nada. Você tem que estar bem largado mesmo, bem vacaiado, para você começar a compreender o que você é. O que você é, como você está, e que isso precisa ser elevado. E à medida que você fica 25 horas sem comer, as suas faculdades humanas são diminuídas, muito diminuídas. E aí o que aparece em você? O que brilha em você? O de eterno que está dentro de você, que é a sua alma. Sua alma começa a aparecer, sua alma começa a brilhar, você começa a ficar mais sensível, você começa a chorar, você começa a ser mais flexível, você começa a pensar nas coisas que você fez de errado, você começa a pedir perdão a Deus. Se você está numa comunidade, você pede perdão às pessoas do lado. Você começa a mudar. Por quê? Porque a carne está sendo tratada e sua alma está sendo elevada, está sendo superior. A alma, que no nosso corpo temos duas almas. A nefesh, que é a alma animal que faz comer, dormir, trabalhar, cansar, ter essa energia toda, e a neshama, que é a alma divina, que nos conecta com o eterno. Então, quando você faz isso, a nefesh enfraquece, a alma de vida enfraquece e a divina floresce. E aí o trem fica bom. Então, e detalhe, é um jejum só por ano. Então, o povo judeu só jejua nas datas que a Torá manda jejuar. Ah, Jéssica, quero fazer um jejum quinta-feira para o meu filho passar no vestibular. Não, fala que é para estudar que você ganha mais. Vai estudar, meu filho. Por favor, desliga Netflix, telefone, tudo estuda, que é muito mais valoroso. Então, jejum não é para essas coisas. Você não faz jejum para fulano arrumar emprego, jejum para fulano passar na prova da OAB. Você não faz jejum para isso. Jejum é para expiar o seu pecado no Yom Kippur. É só no Yom Kippur, não é qualquer dia. Tem outros, o povo judeu tem outros jejum, mas são muito poucos, que é da destruição do templo, e tem o da morte dos primogênitos de Pêssego que já passou. Então são bem poucos os dias de jejum. Fora isso, qualquer jejum que você está fazendo aí, à luz da Torá, é proibido. Por que é proibido? Você está deixando o seu corpo fraco. Se você deixa o seu corpo fraco sem um propósito a qual o Eterno te pediu, você está deixando de cumprir os mandamentos que ele te pediu e as funções que ele te chamou para fazer. Você está enfraquecendo seu corpo, então isso não é bom. Agora, quando há um propósito, o dia certo, o momento correto, a hora certa, aí sim, aí é um propósito. Ele te ordenou. A gente tem que parar com isso, de querer inventar mandamento, inventar as coisas. Se o nosso Deus, o nosso Criador, já nos deixou uma instrução do que tem que ser feito, se a gente ama Ele mesmo, é só obedecer, ué. Pega e começa a obedecer o que Ele deixou e pronto, não tem que ficar inventando coisa. Não faz sentido. E detalhe, cada ano no 10º dia do 7º mês. Ah, então já janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ah, então é julho. Julho, dia 10 de julho, então, é o jejum de Yom Kippur. Não, porque não é calendário gregoriano romano. É calendário judaico, lunar, influenciado pela lua, e não solar de Constantino. Jamais, Deus nos livre. Então, o 7º mês do calendário judaico é o mês Tishrei. É lá no ano novo. Então, e fica mais confuso, né? Porque o ano novo vai ser em Tishrei, em 1º Tishrei, e dia 10 de Tishrei é o Yom Kippur, que é o 7º mês. Uai, mas não era para ser o primeiro mês? É só no calendário gregoriano que o ano novo acontece no primeiro mês. Porque no judaico, não, o primeiro mês foi agora, Nissan, acabou mês passado. Nós estamos agora no 2º mês, que é Iyar. Começou ontem, antes de ontem o mês. Já estamos no 3º dia já de Iyar. Então, o Eterno nos dá a data correta, o mês correto, o dia correto e as horas que deve ser feito esse jejum. Entendeu? Pergunta do Ícaro Tales. Vamos lá. Eu tô igual uma metralhadora hoje. O símbolo da cruz no judaísmo é ruim? O símbolo da cruz é do cristianismo, Ícaro. Não tem nada a ver com o judaísmo, não. Ele não tem nada a ver, não faz sentido, porque não tem registro histórico nenhum de cruz, a não ser no Novo Testamento. Somente lá que aparece a palavra cruz. Se você estuda
história romana, a forma que eles usavam para matar era estaca. Estaca. Não tem nada registrado de cruz. Não existe isso. É somente no livro do Novo Testamento que aparece a palavra cruz. Não tem na história de Roma, do Império Romano, da Inquisição, morte por cruz. Não tem. Foi estaca, no máximo estaca. Então para o judaísmo não faz diferença nenhuma. Não é do judaísmo. Continuando no 29. Isto é verdade para ambos, o natural e o prosélito que se junta a vocês. Essa é a continuação do versículo 29. Vou ler o 29 todo. Tudo isso será uma lei eterna para vocês, cada ano, no 10º dia do 7º mês, então 10 de Tishrei, vocês devem jejuar e não fazer nenhum trabalho. É isolamento total. Isto é verdade para ambos, o natural e o prosélito. O que é o natural? O israelita. E o que é o prosélito? Aquele que estava com Israel junto. Seria no caso nós hoje. O povo judeu faz o jejum, nós que não somos natural, não somos judeu por nascimento nem por conversão, mas por adeptos, somos adeptos disso, então você também deve jejuar. Então aqui, se você está junto com o povo judeu, você deve fazer. Você não tem nada a ver com o povo judeu. Eu sou contra, não quero nem saber. Então não preocupe em jejuar, fica tranquilo, seja livre. Mas se você está junto com o povo judeu, você deve jejuar. É o que a Torá diz. Versículo 30. Isto porque nesse dia vocês terão todos os seus pecados expiados, de modo que vocês estarão purificados. Aí vem um versículo que aí dá para você repensar, se você vai estar junto com o povo judeu para fazer ou não. Vou ler de novo, versículo 30. Isto porque nesse dia vocês terão todos os seus pecados expiados, de modo que vocês estarão purificados. Então, o que purifica o ser humano do pecado? O que expia o pecado do ser humano? O Yom Kippur. Um dia de expiação. Um dia por ano, seus pecados são apagados. E no finalzinho, vou dar uma cereja do bolo disso aqui. No finalzinho, quem ficar até o final vai pegar a cereja. Quem não ficar... Érico, meu amigo. Depois o senhor pode colocar um exemplo do calendário judaico no grupo? Posso. Vou ver se eu consigo gravar uma aula só sobre o calendário, Érico. É um assunto muito bom e muita gente tem essa dificuldade de entender. Mas a gente tem aqui também, ó. Depois, se você quiser, eu posso enviar um para você. Aí, pago, é claro, né? Porque eu comprei por ele. Mas a gente envia. Cristiano. Mas tem PDF também, tá? Esse aqui eu gosto bonitinho porque ele é... que você vai passando e vai vendo as festas e tal. Mas tem PDF também, isso é tranquilo. O Google também te dá tudo. Você não tem dificuldade, não. Quem que tem o Cristiano? Pergunta. Pode trabalhar de jejum no dia? Ô Cristiano, já teve vezes que eu tive que fazer isso. Eu prefiro o Yom Kippur me programar bem antes para ficar isolado. Por quê? Olha o que eu disse. Você não toma banho, você não passa desodorante, você não escova dente, você não penteia cabelo. Como que você vai trabalhar desse jeito? Então, se tem gente que sai para trabalhar desse jeito todos os dias, Deus me livre, tomara que não trabalhe perto de mim. Beleza, mas, assim, você vai ficar num estado que é complicado, você tá perto de outras pessoas, então não é ideal trabalhar. Mas tem gente que não tem como, conheço pessoas que realmente vão trabalhar de jejum e dão conta, assim, a cabeça dói, aquela situação toda, não é fácil, mas a pessoa precisa, porque, lembrando, até é bom pro Érico ficar sabendo aí, que o calendário judaico, o Yom Kippur vai cair no calendário judaico, se cair na terça, segunda, quarta, quinta, sexta, é isso aí mesmo, não tem jeito não. Então não é uma festa que você programar, Yom Kippur, não, programar para sábado que vem, que não tá todo mundo tranquilo, e bom, não, é o dia que cai. Versículo 31 então. É um Shabat de Shabatot para vocês, e um dia no qual vocês devem jejuar. Esta é uma lei para sempre. Ah, papai, ajuda que o povo entenda isso. Esta é uma lei para sempre, sempre, eterno, perpétua. Talvez alguma versão aí vai estar perpétua. Pode estar perpétua. É perpétua. Pronto. 32. O sacerdote que está ungido e consagrado para ser o grande sacerdote, o sumo sacerdote, no lugar de seu ancestral, fará essa expiação vestindo as vestes sagradas de linho branco. Ele será aquele a fazer expiação na santidade do santuário interno, na tenda da comunhão e sobre o altar. A expiação que ele faz será para os sacerdotes e para as pessoas da comunidade. Tudo isso será para vocês como uma lei para sempre. Já repetiu 3 vezes essa frase. De modo que os israelitas serão de ganhar expiação para seus pecados uma vez por ano. Arão depois fez exatamente como Deus ordenou a Moisés. Tem pergunta? Não.
Beleza? Quarta leitura, capítulo 17, versículo 1. Estou começando a quarta leitura. Vou colocar essa versão aqui do lado só para poder tirar essas dúvidas. Vamos lá. Deus falou a Moisés dizendo-lhe para falarão seus filhos aos outros israelitas, dizendo-lhes que o seguinte é literalmente o que Deus ordenou. Se algum membro da família de Israel sacrifica um boi, cordeiro ou bode, se no acampamento ou fora do acampamento, e não traz para a tenda da comunhão para ser oferecido como sacrifício a Deus, seu santuário, esta pessoa é considerada um assassino. Meu pai. Vamos lá então, uma pergunta antes de eu comentar isso aqui. Pergunta Jaqueline. Jaqueline. No comentário da Torá diz que o jejum anula as faltas contra Deus e não cometidas com seus semelhantes. Quando cometemos falta contra o nosso semelhante, não estamos fazendo também contra o Eterno? Sim, mas vamos lá já. O que rola? O que é isso aí? Por que o comentário estava deixando bem claro que anula falta contra Deus, não contra o semelhante? Vou te dar um exemplo. Você vende roupa. Aí comprei lá 500 conto de roupa com você. Se eu vou pagar em nada. Quando chegar o Yom Kippur, Jaqueline perdoa tudo, o Eterno perdoa. E aí, beleza. Aí, quando chega no Yom Kippur, te ligo antes de começar, Jaqueline, vai começar o Yom Kippur. Eu queria ter te pedido perdão por ter comprado aquelas roupas e não ter pagado. Beleza? E um abraço e até amanhã. E aí você está assim, não, beleza, está perdoado por isso mesmo. Oi? Então não, é as faltas que você cometeu contra Deus que não tem como você acertar isso. Então ele vai expiar seus pecados. Mas suas dívidas terrenas é você. Então, se você tem uma rixa com alguém pesada, que você quer um perdão daquilo ali, você vai ter que ir até a pessoa. Se você deve alguém, você tem que pagar. Se você pegou algo que não quer devolver, você vai ter que devolver. Então, as questões materiais daqui é nós mesmos. Não tem como transferir para Deus isso. Entendeu? É isso que o comentário está falando. É resguardando para a turma não sair fazendo loucura aí. É por isso só. Vamos lá. Eu li o versículo. Então tá, versículo 4 do capítulo 17. E não o traz para a tenda da comunhão para ser oferecido como sacrifício a Deus diante do seu santuário, essa pessoa é considerada um assassino. Então, vamos lá. Todo sacrifício que foi abatido fora do templo e não trouxe para dentro da tenda da reunião para poder fazer o ritual do sacrifício, essa pessoa que fez isso, fez sacrifício fora, é tratado como um assassino. A Torá proíbe assassinar até mesmo para as nações. Então, Benô é proibido assassinar. É proibido assassinar. Então, quem faz sacrifício fora do templo é assassino. E vamos lá? Continuando. Essa pessoa cometeu um ato de assassinato e ela será extirpada, espiritualmente cortada dentre o seu povo. Versículo 5. Os israelitas assim tomarão os sacrifícios que estão oferecendo nos campos e os trarão para Deus, para a entrada da tenda da comunhão, onde são dados ao sacerdote. Eles podem então ser oferecidos como oferenda de paz a Deus. O sacerdote então aspergirá o sangue sobre o altar de Deus, à entrada da tenda da comunhão, e queimará as partes selecionadas como um aroma apaziguante para Deus. Os israelitas então pararão de sacrificar aos demônios que continuam a tentá-los. Esta será uma lei eterna para eles por todas as gerações. Então, aqui deu os detalhes do sacrifício. Já falei sobre o sacrificar fora não pode. O finalzinho do versículo que eu li, ele deixa algumas dúvidas. Os israelitas então pararão de sacrificar os demônios que continuam a tentá-los. Esta será uma lei eterna para eles por todas as gerações. Então, que demônios são esses que os israelitas sacrificavam? Porque muitos que estavam juntamente no Egito, eles há muito tempo... lembra que Israel passou 210 anos escravo no Egito. É muito tempo. Então, nesse período, muitos israelitas perderam as práticas judaicas. Deixaram de praticar o que Abraão, Isaac, Jacó e José ensinou, deixaram para trás. E aí acabou que se envolveram com as práticas do povo egípcio. Então eles tinham o hábito de sacrificar para o Deus Sol, sacrificar para a Lua, sacrificar para a Terra, para poder ter recursos de agricultura. Então, com isso, quando o Eterno ensina como que é as formas corretas de sacrifício, onde fazer, como fazer, aí eles cessariam de fazer esses tipos de prática que eles aprenderam no Egito. Tá bom? Só para ficar bem esclarecido isso aí. Comentários, Carlos? Isso anula a cruz totalmente. Pelo visto, a Torá mostra que não há expiação humana na cruz.
preciso digerir. O Carlos, 100% correto, querido. Não há expiação na cruz. Não tem nem cruz, né, querido? Cruz só no Novo Testamento. A Torá não relata nada sobre cruz. E a Torá... Nós vamos continuar. Se você continuar na live e ainda não sair agora, e for até o final, você vai ver mais pra frente dessa porção que é extremamente proibido um ser humano morrer por qualquer outro. Por qualquer outro sentido, qualquer coisa, não faz sentido. Você não tem noção o quanto é importante a vida. Você não tem noção. Cara, para e pensa, para e pensa. É um espermatozoide de milhões, um óvulo, sai aqueles milhões, com tanta dificuldade consegue fecundar um óvulo. São milhões, o troço é pequenininho, consegue entrar num óvulo, fazer gerar uma vida, e aí aquela vida vai crescendo dentro da barriga da mãe. Vai crescendo, cheio de situações adversas por lá de fora, bactéria, vírus e um monte de coisa. E aquela vida cresceu, vingou, ficou por 9 meses dentro de uma bacia d'água, dentro de um balão de água, sendo alimentado pelo umbigo, um cordão umbilical, comendo o que a mãe comia, defecando dentro da mãe, fazendo aquela obra toda. E depois nasce aquela criatura mais linda, com toda essa dificuldade, tem uma alma naquela vida. Aquilo vai educação, vai crescimento, vai amor, vai carinho, vai tudo. E cresce. Para você oferecer a alguém aquilo para morrer por outro, cara, isso não é divino, isso não é de Deus. Deus ama aquela vida, Ele ama esse ser, Ele ama essa criatura. Ele que falou com Adão e Eva para ter filhos, para frutificar e multiplicar. Então ele tem amor, ele tem prazer no amor às vidas. Como que ele vai pegar essa vida agora que ele tem tanto amor e vai, pá, mata aí pra mim, ou mata aí pra fulano, mata pra Beltrano, mata. Cara, é anti-Torá. Então assim, não faz sentido. Mas tem gente que crê, e eu respeito, tá tranquilo. A pessoa crê, pra mim tá de boa. Só que eu não sou de sentimento. Meu negócio é ler, estudar e é o que tá aqui. Eu sou mais cérebro. Ó, olha como é que Deus me fez. Um cérebro em cima, um coração no meio e o resto do corpo. Por que eu vou usar o contrário? Vou usar o coração e depois o cérebro. Não faz sentido. Eu vou usar a sequência que Deus me deu. Eu uso o meu cérebro e depois os meus sentimentos. Beleza. Simples assim. Eu funciono na ordem que Deus me criou. Cérebro primeiro, coração no meio, vai trazer o equilíbrio, minhas emoções vão fluir. Lógico que tem hora que a gente vacila e deixa o coração passar na frente, aí que a gente se lasca. Mas se a gente for sempre racional, com o equilíbrio das emoções, cara, vai dar tudo certo. Tem pergunta? É uma pergunta. Pedro Henrique Guedes. Pedro Henrique Guedes é novo, nem conheço esse amigo. Seja bem-vindo, Pedro. Vocês do Islã, sai fora, irmão. Você tá doido? Vocês do Islã? Oi. Aqui é judaísmo, meu amigo. É Torá. Acredito que os condenados passarão a eternidade no inferno? Ou vocês acreditam que serão aniquilados? Não, primeiro vamos resolver essa questão do Islã. Não é porque a pessoa está de barba e kippá que é do Islã. Islã não tem bigode, não usa kippá, usa um burrari aqui, quase tampando a sobrancelha, que cobre tudo isso aqui. Islã é descendente de Ismael, mais para Esaú ainda, que são a outra turma, são filhos de Abraão sim, mas ele é da linha de Ismael, nada a ver. Nós estamos aqui com Abraão, Isaac e Jacó, nós estamos aqui com o pessoal judeu, Torá, não é o Corão. Não tá vendo eu falar aqui, a rua que vai explodir. Nada a ver, amigão. Não sei se você zombou, se realmente você não sabe. Se você não sabe, acabou de ser instruído. Se você zombou, você foi feliz, entendeu? Porque nós não temos nada a ver com o Islã. Mas respondendo a sua pergunta, porque ainda tem uma pergunta, mesmo com a primeira frase ruim, tem uma pergunta boa. Vamos lá. Vocês, aí vou trocar agora pro correto. Vocês do judaísmo, da Torá, acreditam que os condenados passarão a eternidade no inferno? Não, amigão. O inferno judaico, vamos dizer assim, que chama Guerrinom, não tem nada a ver com o inferno cristão. O inferno cristão é justamente isso aí, ó, botar a galera na eternidade para se lascar. Cara, eu acabei de falar o tanto que Deus é amor, acabei de falar o tanto que Deus ama a gente, o tanto que Ele tem prazer na vida, por que Ele vai te socar no inferno para a eternidade? Cara, não faz sentido, mano. Então, vamos lá. O que é o inferno no judaísmo? É um local acima do nível da terra, espiritual demais, aonde você vai somente se houver necessidade. No máximo, por 11 meses, no máximo, para retificar algo que você não entendeu aqui embaixo.
Então, como você não entendeu, se não entendeu, você precisa dar um pulinho lá para passar, mas é no máximo 11 meses. A eternidade, querido, a eternidade é de gozo, é de prazer, é de amor, é de união, é com a sua família, é com tudo de bom, porque o eterno é bom. Eu não sou bom, mas o eterno é bom, entendeu? Ou vocês acreditam que serão aniquilados? Não, querido, não tem nada de aniquilados. Tá bom? O pessoal riu aí. Ele fala mais embaixo lá, desculpe, acabei de entrar. Sabia que você tava novo. Você pegou o bonde andando, sentou na janela e quase caiu. Mas tá bom, Pedrão. Pelo menos você ficou esclarecido e aprendeu. Acabou que você aprendeu. Não somos muçulmanos. Só mais uma vez pro pessoal identificar o que é um muçulmano. Eles rapam o bigode, deixa a barba assim, não usa kippah, usa um burrari que quase tampa a sobrancelha aqui, ó, bem grandão. E eles rezam no tapete, no chão, pra Alá, também reza pro lado de Meca, e fala lá, rua que vai, aperta o botão e explode. Não tem nada a ver com a gente, porque eles morrem para poder ter 72 virgens, ou 2 virgens, um barril de ouro, não sei. Eu não sei para que a pessoa quer ter virgem, se ele vai estar morto, o corpo ficou aqui embaixo, o que ele precisava para usar lá ficou enterrado. Então como que ele vai usar lá com as virgens? Não faz sentido. Olha pra você ver como é que aqui, ó, é o que eu falo, usa primeiro a cabeça, depois o coração. A galera quer usar o coração e depois não dá mais nada, vai dar ruim. Então assim, o Islã deu ruim, não surtou. Mas tá de boa, tá tranquilo. Então me passe contigo aí, tá bom? Vamos baixar aqui. Meu chat... voltou. Tá desculpado. Beleza. Mas foi bom. Bom que despertou a galera do grupo aí. A galera tava meio apagadinha. Obrigado, Pedro Henrique. Vamos lá. Esse que eu parei aqui. Deixa eu tomar até uma água que gastei até minha energia agora. Também vai. Preciso lembrar onde eu parei. Até eu esqueci. Acho que é na quinta leitura. Quinta leitura. Versículo 8, pessoal. Também diz-lhes que se qualquer pessoa, seja da família de Israel ou um prosélito, que se une a eles, prepara o holocausto ou outro sacrifício a Deus, e não o traz para a tenda da comunhão para apresentá-lo a Deus, essa pessoa será extirpada espiritualmente do seu povo. Você vê, o versículo 8 fala, se você é um prosélito, uma das nações que está junto com o povo judeu, e quer trazer um sacrifício, você não pode fazer fora do templo. Você tem que, pode até abater lá, mas você tem que trazer para o templo, para o sacerdote preparar lá. Porque se você faz isso, é extirpado do povo, você é cortado, seu elo de conexão é cortado. Então, não é, beleza? Vamos lá. 10, versículo... Não, e o 9. 9. E olha o 9, 10. Se qualquer pessoa, seja da família de Israel, ou um prosélito, que se une eles, come algum sangue, eu dirigirei minha cólera contra a pessoa que come sangue e a extirparei espiritualmente dentre seu povo. Isso é porque a força vital da carne está no sangue e, portanto, eu o dei a você para ser colocado sobre o altar, para expiar pelas vidas de vocês. É o sangue que expia por uma vida. E, portanto, versículo 12, eu disse aos israelitas que nenhum de vocês coma sangue. Um prosélito que se une a vocês igualmente não comerá sangue. Então vamos lá. Agora aqui é para todos nós. Para Israel já sabe, o povo judeu já sabe que é extremamente proibido se alimentar de sangue. Mas aqui a Torá deixando bem claro, que nem para nós das nações é permitido se alimentar do sangue. Então frango a molho pardo, jamais. Chouriço, acho que é chouriço que pronuncia, de porco que faz com linguiça, com sangue, sangria de porco, jamais, abominável. Então, nada disso é permitido para as nações. Olha que o versículo, no meio do versículo 10 fala, eu dirigirei minha cólera, é o Eterno falando com Moisés, aquele que comer sangue, eu vou dirigirei. É difícil de falar isso aqui, não é fácil não, tá? Será dirigido a minha cólera para ele. Então você vai receber uma cólera. O que é cólera? Não é a doença cólera, não. É o ódio, o furor, a ira do Eterno contra você por ter comido sangue. Então, nem para nós é permitido. Nós não podemos comer sangue. Por favor, se você tinha um hábito de comer sangue, eu vou para casa da minha avó lá na roça e lá a gente come mesmo chouriço. Beleza.
Se você é um estudioso de Torá, se você ama o seu Deus Criador, a partir de agora que você aprendeu, para. A Jéssica, eu comi quando era criança. Eu também comi, eu fui criado na roça, não teve jeito não. Mas, a partir do momento que eu estudei que o Eterno não se agrada, pedi perdão para ele, o Yom Kippur serve para isso, para poder anular os pecados para trás disso, e aí você começa uma nova jornada, beleza? Então, se comeu, Baruch Hashem, já foi, já aconteceu, e não coma mais, para de comer, porque isso traz abominação sobre sua vida, porque a força da vida está no sangue. Você não vai botar um sangue de outra coisa no seu sangue, não faça isso. Já li aqui. Isto é, já li, né? 12, já li. 13, versículo 13. Se algum homem, seja da família de Israel, ou um prosélito, que se une a eles, caça algum animal ou pássaro que pode ser comido e derrama seu sangue, ele deve cobrir o sangue com a terra. Olha pra você ver. Você saiu para caçar, vamos supor que você foi caçar um animal que é kosher, que você pode comer, e aí você abateu ele, o sangue derramou na terra. À luz da Torá, você tem que cobrir onde está o sangue ali com terra, questão de honra ao sangue daquele animal que você abateu. Olha como isso é sério. A Torá está te instruindo a como se comportar com o sangue de um animal que você abateu, mesmo que você vai se alimentar dele. Cobre com terra em respeito àquele sangue, porque aquele sangue ali na terra, ele é daquele animal, então você tem que tratar ele com respeito. Olha que coisas tão básicas que a Torá vem para a vida da gente. São coisas básicas, mas que isso nos fazem pessoa melhor. Pergunta, né? Pergunta da Rita. Rita, nossa amiga de Brumadinho? Boa pergunta. Vamos lá, só ter uma antes. Sobre os alimentos aqui no interior, o povo está lascado e... está lascado, é bom aprender. Pois é, amiga, eu também vim no interior, não é fácil não, é um hábito muito comum, principalmente do mineiro mesmo. O mineiro tem esse hábito de comer isso. Eu fui criado bem desse jeito aí, mas não é brinquedo não. Mas tá camisa. Raul chegou, seja bem-vindo, meu amigo. Rita Taveira, em questão de saúde, transfusão de sangue. Ah, Rita, ótima pergunta. O que a Torá está falando aqui? Comer sangue, colocar na boca, você ingerir sangue, se alimentar de sangue. Não tem nada a ver com transfusão de sangue. Eu sou um doador. Cadê meu? Deixa eu ver, tá aqui. Já tem então um selo, doador convidado. Pertinho disso aqui, ó, doador convidado. Eu sempre tô lá doando, porque quando doa sangue, você está salvando vidas. Lembra que eu falei no início, você pegou o início da aula aqui, falei muito sobre isso. O Eterno tem prazer na vida de um ser humano. Ele não quer que ninguém morra, ele quer que a pessoa viva. Então, quanto mais você puder ajudar alguém a viver, mais você tem feito algo para Deus, porque Ele quer que as pessoas vivam. Ele deu a vida pra gente. Então é importante sim fazer transfusão de sangue. Eu dou sim, acabou, e o meu sangue daí é O negativo, então deu prazo, o pessoal já liga no meu celular pedindo para voltar. Então assim, você que tem um sangue muito bom, que o Hemominas precisa, vá doar. É importante, doe sim. É muito, muito importante. E vou te falar, é até bom para você, que você doa, seu sangue se renova, é uma tzedakah gigante que você fez, que você doou vida. É muito bom. Baruch Hashem. Sangue comi 30 anos atrás. Baruch Hashem foi 30 anos atrás. Já deu tempo de você expurgar seu pecado. Uma pergunta, nenhum. Acabou, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Versículo 14. Pessoal, tô fora da hora. Vocês vão me avisando aí. Tudo isso é porque 14 que eu tô. Tudo isso é porque toda criatura viva tem seu associado com sua força vital. Diz aos israelitas para não comerem nenhum sangue, uma vez que a força vital de toda a carne está em seu sangue. Quem quer que o coma será extirpado espiritualmente. Se alguma pessoa, seja israelita nato ou um prosélito, come uma criatura que morreu por si mesmo e a qual é proibido somente porque ela tem uma lesão fatal, ela deve mergulhar suas roupas e seu corpo no mikve. Ela então permanece impura até a tarde, quando então ela está pura. Se ela não mergulha suas roupas e o corpo, então ela pode carregar sua culpa. Aqui está falando sobre criatura que morreu por si mesma. Por exemplo, você acorda de manhã, uma galinha. Acorda de manhã, tem uma galinha sua morta lá. Mas você olhou, vou comer esse trem. À luz da Torá, não seria bom, porque senão não houve abate. Então o sangue não escorreu para a terra, não desceu do animal. Então o sangue ainda está lá dentro. Aí sim, não é saudável, além de não ser saudável,
não é correto, porque o sangue tem que cair na terra, ele tem que escoar para a terra, tem que voltar à origem dele. Então não seria ideal. Se a pessoa comer por engano, porque acontece, a gente sabe disso, a gente que come carne de açougue e carne de açougue de supermercado, galinha morre dentro do caminhão, vaca morre dentro do caminhão, e tem vários bichos que morrem no meio do caminho aí, garramento e tudo, e chega lá e abate e vende para nós do mesmo jeito. Quem já trabalhou em frigorífico já me contou várias histórias dessas, são horríveis, horríveis. Então, mas o que falou aqui? Edifica impuro até a tarde. Deu o pôr do sol, renovou a misericórdia do Eterno, passou. Estamos agora no versículo. Acabou o capítulo 17. Vamos ler agora o capítulo 18. Tem alguma pergunta, meu? Não. A Torá é magnífica, Deus é imensurável. É isso, Jaque. É maravilhosa. 18:1. Deus falou a Moisés dizendo-lhe para falar. Capítulo 18, versículo 1. Deus falou a Moisés dizendo-lhe para falar aos israelitas e dizer-lhes: Eu sou Deus. Não sigam os modos do Egito, onde vocês uma vez viveram, nem de Canaã, onde eu estou trazendo vocês. Não sigam quaisquer de seus costumes. Sigam minhas leis e sejam cuidadosos para guardarem meus decretos, pois eu sou Deus, o Senhor de vocês. Guardem meus decretos e leis, uma vez que é somente guardando-os que uma pessoa pode viver realmente. Eu sou Deus. Marca na sua Bíblia aí. Esse versículo é muito forte. Guardem meus decretos e leis, uma vez que é somente guardando-os que uma pessoa pode viver. Eu sou Deus. Deixa eu ler na Torá capa azul, só para ver como é que está essa versão aqui, a palavra, versículo que eu li, 5. E guardareis meus estatutos, meus juízos, cumprindo-os, os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Não sei qual que está melhor. Eu nem sei qual que está melhor. Então, pessoal, para viver bem, de acordo com a vontade do seu Criador, se você fala assim, eu amo a Deus, bate no peito e fala assim, eu amo a Deus. Ama? Ama mesmo? Então obedece. Se você ama, você obedece. Porque eu amo a minha esposa. Quando ela fala uma coisa comigo, eu tenho que obedecer ela. Ah, você não vai fazer isso? Então eu não posso fazer. Porque se eu amo ela, amar é verbo, é uma ação. Para de achar que amar é sentimento. Ah, eu sinto que eu amo Deus. Não, por favor. Se você ama, tem atitudes de amor. Eu amo a minha esposa, eu tenho atitudes de amor com ela. Ela me ama, ela tem atitudes de amor comigo. E aí, assim, vai ter um amor entre nós. Porque um vai fazer algo pelo outro. E isso é amor. Então, se Deus me ama, primeira atitude de amor dele, ele me deu esse mundo maravilhoso. Segunda atitude de amor dele, ele me deu a vida. Mais atitude de amor dele, ele me deu decretos e leis para eu obedecer. Agora é minha vez, né, Jefferson? Pô, eu te dei 3 coisas, agora é sua vez. Então, agora Jefferson, que ama a Deus, eu amo Deus. Ah, é? Ama? O que Deus deixou lá anotado para você? Ah, isso. O que tem que fazer? Assim, assado. Tô fazendo? Tô não. Vamos fazer? Vamos. Pronto. É amor. Então, quando você começa a obedecer a instrução que Deus deixou para você, você está provando com as suas atitudes que você ama a Deus. Com isso, você vai viver. Vai viver através dos seus mandamentos, os mandamentos que está para você. Se você é um judeu e está me ouvindo agora, tem 613 mandamentos para você aprender e estudar. Mas se você não é judeu, é das nações, como eu sou um das nações, nasci aqui no Brasil, não tenho mãe judia, nem me converti, tem 7 leis para eu praticar para agradar meu Criador. Quais são essas leis? Não ser idólatra, não blasfemar contra o meu Criador, não assassinar, não prostituir, não roubar, não comer a carne de um animal ainda vivo e estabelecer padrão de justiça para com o meu próximo, seja na minha casa, no meu trabalho, na minha sociedade, no governo onde eu vivo. Justiça. Então são só 7 mandamentos que eu preciso para eu agradar o meu Criador, porque eu sou das nações, eu não sou um judeu. Mas se você é um judeu, você tem 613 mandamentos para com o seu Criador, tá bom? Como Deus é o meu Criador, eu tenho essa responsabilidade com Ele. Então, você descobre quem que é o seu Criador, quem que é o seu Deus, quem é o seu Pai, e estabeleça um relacionamento melhor para com Ele, tá bom? 6ª leitura. Agora a gente vai começar a tratar uns assuntos bem pesados aqui, que são sexuais, relações sexuais parental. Então, beba sua água, se prepare, que agora o negócio vai ficar bom. Shalom, Rem. Shalom, Hadames. Beleza. 6ª leitura. Estou no versículo 6, capítulo 18.
sobre incesto. Nenhuma pessoa se aproximará de um parente próximo para cometer uma ofensa sexual. Eu sou Deus. Ofensa sexual não é falar besteira, pornografia, não. É relação, tá? Ofensa é uma relação sexual. Beleza. Versículo 7. Quanto aos pais, não cometa uma ofensa sexual contra seu pai ou mãe. Se uma mulher é sua mãe, você não deve cometer incesto com ela. Quanto à madrasta, não cometa incesto com a esposa de seu pai, uma vez que isso é ofensa sexual contra seu pai. Quanto à irmã, não cometa incesto com sua irmã, mesmo se ela é filha de somente seu pai ou mãe, seja ela legítima ou ilegítima. Você não deve cometer incesto com ela. Quanto a netos, não cometa incesto com a filha de seu filho ou a filha de sua filha, uma vez que isso é um crime sexual contra você mesmo. Versículo... É mais um. 10. Versículo 11. Não cometa incesto com uma filha que a mulher de seu pai deu à luz para seu pai. Ela é sua irmã e você não deve cometer incesto com ela. 12. Tia por parte de pai. Não cometa incesto com a irmã de seu pai, uma vez que ela é parenta consanguínea de seu pai. 13. Tia por parte de mãe. Não cometa incesto com a irmã de sua mãe, uma vez que ela é parenta consanguínea de sua mãe. Versículo 14. A mulher do tio. Não cometa uma ofensa sexual contra o irmão de seu pai, tendo contato sexual com sua mulher. Ela é sua tia. Versículo 15. Uma nora. Não cometa incesto com sua nora. Ela é uma mulher de seu filho. Você não deve cometer incesto com ela. Versículo 16. Uma cunhada. Não cometa incesto com a mulher de seu irmão, uma vez que é uma ofensa sexual contra seu irmão. Versículo 17. Outras relações proibidas. Não cometa incesto casando com uma mulher e sua filha, junto. Não tome nem mesmo a filha do filho dela ou a filha de sua filha, uma vez que isso constitui um incesto, desde que elas são parentes consanguíneas. É uma perversão. Não case com uma mulher e então tome sua irmã como sua rival, enquanto a primeira está viva. Não se aproxime de mulher que está ritualmente impura por causa de sua menstruação, uma vez que isso é uma ofensa sexual. Não deixe carnalmente com a mulher de seu próximo, uma vez que isso a impurificará. Não dê nenhum de seus filhos para serem iniciados em Moloch, de modo que você não profane o nome do Deus de você. Eu sou o Eterno. Essa parte, falei que ia ser pesado. Então, pessoal, aqui foi uma lista grande dentro do capítulo 18, a sexta leitura, que é só detalhes bem gritantes quanto a não cometer incesto com nenhum tipo de parentela. Então, isso aqui a Torá abomina. Abomina. E, não sei vocês, mas eu conheço casos dentro do que eu li aqui. Eu conheço um caso no bairro onde minha mãe morava, que o rapaz matou o pai para ficar com a mãe. E mora com ela até hoje. Ele está com ela até hoje. É um absurdo isso, mas é verdade. E eu conheço um outro caso, numa outra cidade próxima aqui, que o cara casou com a mãe e com a filha. E os três moram juntos e na mesma cama. Então você pode ver, a Torá tem 3.500 anos atrás que ela foi outorgada. Eu conheço o caso recente. Não tem 3, 4 anos que eu vi. Isso eu vi com os meus olhos acontecer. Então, a Torá não é antiga. Ela não é velha, não é nova, não é recente. Não, ela é. Ela é atemporã. Não tem tempo para a Torá. Ela é verdade, ela é pura. Então, se a Torá colocou, é porque existe. Igual no caso dos animais. Quando Moisés fala que só tem alguns tipos de animais kosher para comer, Moisés não era biólogo, zoólogo, ele não rodou o planeta todo para verificar animal por animal, para conferir o casco de cada um, e se ele ficar olhando para ver se ele tá mugindo, tá remoendo, tem 2 estômagos, então esse aí ele vai fazer o trabalho da alimentação mais o casco, esse é kosher, então vou anotar. Não, ele já listou lá, esses são kosher, os outros não são kosher. Então, ou seja, nem era biólogo, nem zoólogo, nem nada, entendia nada de animal, mas foi perfeito. Você pode procurar os 4 cantos desse universo que não acham outros animais kosher a não ser os que estão na Torá. Coincidência? Não! É sabedoria divina. Isso aqui é revelação do Eterno. É o nosso Criador para nós. Perguntas? Não.
Beleza? Tá muito calado esse grupo, não sei o que aconteceu não. Ou o pessoal tá assustado, então entendeu tudo, não entendeu nada. Vamos acabar então, já que vocês estão quietinhos. Ou estão chocados com o assunto. Desculpa, pessoal, mas é a Torá, não é o Gesto. Não estou lendo livro de Gesto, estou lendo o que Moisés trouxe para nós no Monte Sinai. Sétima leitura, capítulo 18, ainda, versículo 22. Sétima leitura da Torá. Não deitem um homem como se você estivesse com mulher, desde que isso é uma perversão repugnante. Não realize qualquer ato sexual com um animal, uma vez que isso impurificará você. Uma mulher igualmente não se entregará a um animal e lhe permitirá se unir a ela. Esta é uma perversão inteiramente detestável. Não se permitam ser impurificados por qualquer um desses atos. Foi resultado deles que as nações que eu estou expulsando de diante de vocês se impurificaram. A terra se tornou impura. E quando eu dirigi minha providência para o pecado lá cometido, a terra vomitou seus habitantes. Você, contudo, devem guardar meus decretos e leis e não se tornar envolvidos em qualquer dessas perversões repugnantes, nem os israelita nato, nem qualquer estrangeiro que mora entre vocês. O povo que viveu na terra antes de vocês fez todas essas perversões repugnantes e impurificou a terra. Lindo isso aqui, lindo, 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 porque já começa aqui com a imoralidade sexual bem clara, que é homem com homem, mulher com animal, homem com animal. Isso tudo é perversão, é detestável aos olhos de Hashem, do eterno Criador, nosso Deus. E detalhe disso, foi o motivo a qual os cananitas foram expulsos da terra de Canaã e Israel herdou a terra, mediante a imoralidade sexual deles. Eles faziam muita perversão. Então, sabendo disso, responde uma pergunta que às vezes muitas pessoas têm. Nossa, mas o Deus do Antigo Testamento é muito cruel. Ele mandou matar mulheres, grávidas, crianças. Quando Josué entrou em Canaã, mandou matar tudo. Sim, mandou mesmo. Por que mandou matar? Por causa desse motivo aqui, ó. O povo estava entregue em perversão sexual detestável pelo Criador. E é um pessoal que tinha instrução, porque havia instrução na terra desde a época de Adão e Noé. Já havia instrução, pelo menos as 7 leis já eram ensinadas no mundo. O Código de Hammurabi já contém as 7 leis lá dentro registradas. Então isso é mais de 4.000 anos atrás. E Canaã, o povo, os cananitas, os cananeus, sabiam de tudo isso e mesmo assim praticavam imoralidade. O versículo 21 que eu li aqui, ó. Não dê nenhum de seus filhos para serem iniciados em Moler ou Moloque. O que é iniciados? Eles queimavam os filhos em fogueiras para oferecer a essas entidades. Olha o que eles faziam. Então, esse era o tipo de povo que estava na terra de Canaã. O Eterno mandou meter espada e matar tudo mesmo. Por quê? Porque vai que Israel se relaciona com esse povo e cruza os genes e vai ter filhos com eles, ia dar um povo mestiço não muito bom, porque Israel é um povo santo, eleito pelo Eterno, com um povo perverso, com a genética suja dessa, que tem relação sexual com animal, homem com homem, e animal e família e essa treinada toda, tudo isso que foi listado aqui, os cananitas faziam. Por isso houve ordem de matança geral. É por isso, é porque o povo não quis se consertar. Eles continuaram errando. E aí é o motivo de ser realmente extintos. Pergunta da Rita Taveira. Pergunta aí, por que Moisés não entrou na Terra Prometida? O Rita, essa paraxá vai chegar mais para frente. Se você aguentar esperar um pouquinho, nós vamos estudar ela com mais detalhe. Mas resumindo, foi porque ele bateu na rocha. Não era para ele bater, era para ele falar. Isso aqui a gente já aprende por 1 hora isso. O Eterno fala com você A, você não pode fazer B, você tem que fazer A. O Eterno fala A, a pessoa quer fazer Z, X, Y, D, K, L, M, N, O, P. Não. Então o Eterno fala com a rocha. Ele fala, bateu. Aí ele desobedeceu, ele desonrou o Eterno, ele fez algo que perdeu o mérito de entrar na terra de Canaã. Isso é uma das explicações. Tem mais, só que você não vai receber ela agora. Vai esperar mais um pouquinho que vai vir a paraxá só sobre esse assunto. E aí nós vamos discursar bastante dentro desse assunto, beleza? Podemos associar Molor ao aborto?
Aborto é assassinato mesmo, já que até um menor é proibido de assassinar, de cometer assassinato. Porque o que é. Aprenda um negócio, pessoal. Assassinato é diferente de matar. Ai, Jéssica, mas como assim? Assassinato ele é planejado. Matar é um acidente. Você pode ter Deus nos livre, um acidente de carro e vier a falecer uma pessoa envolvida no acidente que você estava. Deus nos livre. Mas pode. Assassinato não. Você planeja. Há um planejamento. Deus nos livre também. Então isso, o aborto ele é planejado. A não ser que seja um aborto espontâneo, aí é diferente. Aí foi espontâneo. Que é da natureza, da vontade do Eterno. Aí é diferente. Mas planejado, jamais, jamais, jamais. Vamos lá. Aborto seria condicional em caso de estupro? Ô Carlos, não. Nem em caso de estupro o povo judeu aceita o aborto, não. Porque você não consegue julgar que vida vai vir ali, você não consegue saber. Você não tem esse dom de profecia para saber qual tipo de vida virá ali. E se vier uma vida vítima de um estupro, uma pessoa extremamente bondosa, que ajuda, que faz e acontece, leva muitas pessoas à verdade do Torá e tudo. Então, assim, você não tem como julgar isso, cara. Não pode. Tá certo que vai ter um trauma, a mãe pode receber traumas para esses tratamentos, tem questão da criança, que ela vai querer saber quem é meu pai, seu pai me pegou na esquina e fez isso. Então, assim, mas tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, nesse caso, não. Eu acho que o único motivo que é permitido é quando já tem um exame e a criança acho que não tem condições não tem estrutura para sobreviver, vai dar ruim, entendeu? Tem que ser um caso, mas é muito, muito, muito analisado. Não é assim, não quero, vou tirar. Jamais, jamais. Vocês não têm noção o quanto o judaísmo preza pela vida. Você não faz ideia o quanto o judaísmo preza pela vida. Vida, 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 vida. Então, o meu amigo falou lá, vocês do Islã. O Islã não é muito assim. Nada a ver. O Islã não é muito de vida, né? Porque a pessoa mete um colete de bomba e explode. Então, acho que o Islã não são muito chegados na vida. Então, o povo judeu é o contrário. É vida, vida, vida. O negócio é high. Quando a gente toma é lehaim, a vida, é para viver. É para viver. Beleza? Finalzinho da Paraxá, falta só o último pedacinho, 4 versículos. Versículo 28. Mas não farão a terra vomitá-los, quando vocês a purificarem como ela vomitou a nação que estava lá antes de vocês. Assim, sempre que alguém faz qualquer dessas perversões repugnantes, todas as pessoas envolvidas serão extirpadas espiritualmente do meio de seu povo. Guardem minha instrução e não sigam quaisquer dos costumes pervertidos que foram mantidos antes de vocês chegarem, de modo que vocês não sejam impurificados por eles. Eu sou Deus, o Senhor de vocês. Então, acabou a Paraxá Aharei-Mot, Paraxá que vai vir essa semana também, são duas Parashot, são juntas, se chama Mehubarot, são juntas. Então, lemos Aharei-Mot e ficou a Kedoshim ainda para quinta-feira. Então, quinta-feira a gente vai dar continuidade em Kedoshim, no mesmo horário, mesmo bate-canal e tudo. Fechou? Pergunta da Ivani. Vamos lá, Ivani, minha amiga Ivani. Quem, senão Hashem, conhece a sua criação? Por isso, escreveu a Torá para livrar o homem, para elevá-lo sobre todos os animais. Baruch Hashem, Ivani. Obrigado, eu te agradeço pela sua presença aí. Deixa eu só, como eu prometi, quem ficasse até o final ia ganhar um brinde. Um brindezinho muito bom. Sobre o Yom Kippur, o tema da Paraxá Aharei-Mot é o Yom Kippur, né? Então vamos entender um negocinho aqui. Quadrinho, adoro um quadrinho. No Yom Kippur é o dia que a sua alma é espiada. Então, só dar um resumo aqui, vamos lá. O que acontece no Yom Kippur? Rosh Hashanah, primeiro Tishrei. Primeiro Tishrei é Rosh Hashanah, é o início do ano novo judaico. É lá no 7º mês. O primeiro mês é Nissan, que o primeiro mês é o mês mais espiritual que tem. A saída do povo judeu do exílio, do Egito e da escravidão. Então eles saem para o deserto e depois para Canaã. Então o mês mais forte, de mais elevação espiritual, é Nissan. Foi o mês passado. Estamos em Iyar. Daqui a 5 meses estaremos em Tishrei, no ano novo judaico, que vai ser em setembro. Beleza. De primeiro ano novo, 10 dias depois, você conta, é o Yom Kippur. O que acontece no Yom Kippur?
Do primeiro dia até o 10º dia, sentenças sobre você são levadas diante do tribunal de Deus, tribunal do Eterno. Então, assim, aquele anjo que quando você nasce, anota tudo de errado que você faz, que está do seu lado todo ano, todo tempo, leva todas as petições contra você. E aquele anjo que também anota tudo de bom que você faz, cada mandamento que você cumpre, toda coisa correta que você faz, também anota tudo bonitinho e leva diante do tribunal. Coloca lá os processos a favor e contra de você. E do dia 1º ao dia 10 são levados esses processos contra e a favor de você. Contra e a favor, contra e a favor, contra e a favor. Até que dá o dia 10 de Tishrei, que é o Yom Kippur, que é o dia que sai a sentença do julgamento da sua alma. Por isso que é tão importante jejuar por 25 ou 26 horas no Yom Kippur. Então são 10 dias que processos estão sendo levados contra você ali pesadamente. E a favor também, se você fez tudo correto. Beleza. E aí, no Yom Kippur sai a sentença. Então no Yom Kippur é o dia que você tem que ficar realmente preocupado em uma sentença boa, já agradecendo, você tem que estar feliz desse dia, você tem que estar já acreditando que virá uma sentença doce e amável para você, beleza? No Yom Kippur, vamos entender um negocinho que acontece aqui. Achar um ângulo bom. Ha-Satã. Ha-Satã. Rei. Sin. Tet. Nufit. Ha-Satã. Ha-Satã. Quem é Ha-Satã? Ha-Satã é o anjo. É o anjo criado pelo Eterno. É a força criada pelo Eterno. É o ser criado pelo Eterno. Seja lá qual a definição você quiser dar para ele. Mas ele é essa energia criada para fazer você exercer o livre-arbítrio. É ele que faz você exercer o livre-arbítrio. Se ele não existisse, você não tinha livre-arbítrio. Você seria um robô, ou seria um anjo, ou seria uma ameba, ou seria sei lá o quê. Não sei nem o que você seria. Então todos nós precisamos do Ha-Satã, porque é ele que coloca as situações para nós e nós exercemos o livre-arbítrio. Quando acertamos, parabéns para nós, vencemos. Quando erramos, deu mole, deu ruim, ele venceu naquele momento, mas isso aí é diário, o dia inteiro. E vamos fazer o cálculo gemátrico, a técnica de calcular nomes do nome dele. Vou fazer aqui para vocês para a gente fazer junto. Vamos lá. Ver o ângulo aqui. Acho que aqui vai dar. Letra Rei vale 5. Com a direita não é fácil não. Shin 300. Tet 9. Nun 50. Somando tudo, nós temos 364. Confere minha matemática, se eu não estou errado. 5 mais 3 mais 9 mais 50. 364. Beleza. Quantos dias tem um ano? 365. O nome de Ha-Satã, na gemátrica, ali Ha-Satã quer dizer o Satã, o Satã, Satã, o Satã dá 364. Então, ou seja, ele te faz exercer o livre-arbítrio todos os dias do ano. Todos os dias ele está ali te ajudando, pasmem, mas ajudando a você exercer o livre-arbítrio. Mas tem um dia que ele está de folga, porque o nome dele dá 364. 364. O ano tem 365. Qual o dia que ele está de folga? Yom Kippur. Então no Yom Kippur, o cabra não vai te amolar, não vai te encher, não vai te perseguir, não vai colocar situações difíceis para você. Não. Nesse dia é só você e o Eterno. Então nesse dia é importantíssimo jejuar e entrar diante da presença do Eterno, mesmo chorar e agradecer e pedir e fazer o que tiver de fazer para receber toda a expiação dos nossos pecados e ter um tikkun, uma retificação boa para nossa alma e receber um novo ano com muitos decretos bons. Então essa é a ideia. Então esse era a dica que eu ia passar para vocês. Anota, tá no vídeo gravado depois, vocês podem voltar. Terça-feira tem a live com o pessoal,
um pessoal novo que a gente está fazendo trabalho, é o grupo do Carlos. Lá, mais de 90% são cristãos, público-alvo. A gente tem feito um trabalho lá de introdução ao alfabeto hebraico, ao hebraico mesmo, com comentários dentro da Torá, mostrando como é maravilhoso estudar a Torá, principalmente dentro da leitura do hebraico, do original. Beleza? Então, aqueles que querem pegar basicão, na live de terça, porém, não é aqui no grupo do fechado, é o Yeshayahu, Isaías 2:2. Então, tem que entrar no grupo. Se não tiver no grupo fechado, não assiste a live da terça-feira. Pegar aí a aula basicona, tá aí, tem que ir lá no grupo. Tem no WhatsApp, tem no Facebook. No WhatsApp a gente tá tirando as dúvidas do pessoal, e no Facebook é só pra fazer a live mesmo. Pergunta da Maria Luísa. Você aprendeu com quem? Vou fazer assim, Maria Luísa. Acho que aí deu pra responder, não deu? Foi aí que eu aprendi, Maria Luísa. Não aprendi não, perdão. Estou aprendendo. Porque eu não li tudo que eu tenho, li muita coisa. Mas eu aprendo muito, Maria Luísa, também com o Rav Yaakov, meu professor. Assisto as aulas dele, aprendo. Eu aprendo com o Dó, assisto as aulas dele, também aprendo muita coisa. Aprendo com o Rabino Ilan, com o Rabino... Quem mais? Rabino Rony, também aprendo com ele. Aprendo com o Rabino Gloiber. Rabino Gloiber, as aulas do Gloiber são maravilhosas. Aquele Rabino que fala dentro do carro, quem nunca assiste, é muito bom. Então, assim, eu estudo. Tem que estudar, não tem jeito não. Mas já tem 7 anos que eu tô caminhando, né? Então acaba que você tem um pouquinho mais. A experiência conta. Então um pouquinho mais de tempo te dá uma instrução maior. Mas eu quero que todos que hoje são meus alunos, vamos dizer assim, estão aprendendo comigo, amanhã sejam meus professores, que eu venho aprender com vocês também. Tá bom? No judaísmo é assim. Rabinos não tem disso não. Eles sentam para estudar com um mais novo que ele, uma criança, sem problema. O negócio é aprender Torá. Seja lá quem for que está estudando, se é mais velho, se é mais novo, não tem problema. O importante é sentar e aprender. Isso aí, no Monte Sinai já foi ensinado. O importante é sentar e aprender. Pergunta da Dani. O Carlos quer que eu volte, porque eu vou para Contagem. Ô Carlos, tem um grupo grande de Contagem me chamando lá tem um tempão, viu, rapaz? Não é de hoje que eles estão querendo que eu vou para lá, não. Olha que há uma chance, né? Só que você tem que ver com a turma de Betim aí se eles vão soltar o alvará. Vamos ver se eles vão soltar o alvará. Vamos chat se vocês vão liberar o alvará para ir para Contagem. Quem perguntou, Dani? Como descontrair tudo que aprendemos no cristianismo? Desconstruir, né, Dani? É desconstruir. Desconstruir. Tudo que aprendemos no cristianismo a vida inteira. Ó, Dani, não é fácil. Te falo por mim, você sabe, você conhece minha trajetória, você sabe que eu andei muito com sua irmã, com seu povo, fui na sua casa, participei de vigília, de muito, tudo isso. Então não foi fácil. Nas primeiras horas, primeiros dias, primeiros meses eu não dormia, tinha muita dificuldade, mas é estudando, amiga. Realmente é estudando. É fazendo isso que você está fazendo, ó, assistindo live, participando, interagindo. É isso aí. É estudar, mas eu te falo, é um caminho maravilhoso. Não tenho que me arrepender, não estou arrependido, estou muito satisfeito. Minha esposa, você conhece bem a Dona Sandra, eu conheci ela na sua casa, então tá aqui. Se fosse ruim, fosse algo do mal, ela já tinha ido embora há muito tempo, 14 anos que ela está comigo, então não é à toa. Então, se é algo bom que tem nos feito muito bem. Se você quiser também, pode marcar na sua casa ou aqui em casa, vamos bater um papo mais de perto e vamos trocar ideia. Hoje, pessoal, teve uma família que veio lá de Brumadinho, uma família que há muito tempo está fora da igreja e agora quer caminhar nos caminhos da Torá e veio buscar orientação. Então, passamos orientações para eles e Bezat Hashem, que o Eterno permita, quer dizer, Bezat Hashem quer dizer que o Eterno permita. E em breve terá uma comunidade em Brumadinho falando Torá também. Meu sonho é que cada cidade, cada bairro, cada estado tenha comunidades ensinando Torá para todo mundo que precisa. Por isso que eu estou fazendo um trabalho com um grupo cristão, porque eu quero que eles também aprendam Torá e comecem a ensinar nas suas igrejas, suas comunidades, e vamos estudar, gente. Vamos evoluir. Acho que a igreja já deu aquela para dar de conteúdo, acabou, não tem mais conteúdo para dar, então é hora da gente cumprir Isaías 2:2. É ir para as fontes judaicas, buscar o conteúdo de Jacó mesmo e deixar eles nos ensinarem. Então, é a profecia de Isaías. Vamos fazer. Isso aí, Maria Luísa. Tá na hora de já ter um grupo aí já, você começar a ensinar, viu? Vamos montar esse negócio aí, eu te ajudo. Vou botar o Tocantins, a palmas do Tocantins para aprender Torá. A Flávia diz que de jeito nenhum ir pra Contagem. Aí, é só a Flávia que foi contra. Então eu tô liberado, Carlos. Estudo para livrar de todo ensinamento da terra.
Amém. Isso aí, cara. Não, o Gerson fica pertinho. É o Ícaro. Que isso, Ícaro? Contagem do lado, moço. As aulas de hebraico, com quem você faz? Aula de hebraico, eu estudo praticamente sozinho, lendo os livros. Fiz aquele curso comprei aquele curso do Ravi Michel. Quem quiser comprar, Sandra vai botar o link, põe o link aí do curso do Ravi Michel. Me ajudou muito. Mas eu estudo muito sozinho mesmo. Livro, PDF, internet, você aprende. Agora, quem está com pressa para aprender, eu aconselho. Nível básico, esse do Rabino Michel, que a Sandra tem link para colocar para vocês, que é baratinho, acho que custa nem 100 conto, muito barato. E nível hard, que aprender nível hard, é o Shaul Biton. Shaul Biton, e ele é top, é israelense, mora em São Paulo, e a aula dele é top. Mas aí é para pessoa, é mais assim, pessoa que quer acelerar mesmo o processo, mas aí prepara o bolso também, vai gastar, não tem jeito. Como minha renda é mais devagar, então eu tenho que aprender sozinho mesmo. Tem que ficar lendo livro e pegando os negócios aí. Ó, diz o Érico Silva que o Centro-Oeste torce para um seminário. Ó, Érico, já tá liberado o pessoal já de sair, então organiza o seminário. Estamos aí com o maior prazer, meu amigo. Só falar onde, local, data, horário, que estamos descendo aí. Aí, ó, Maio. Ó, Carlos, o Maicon mandou um recado pra você, ó. Hashtag fica gesso. Eu nem saí pra fazer hashtag fica gesso. Que nem é Moro não, rapaz. Que não vira casaca não, que é fiel. Daniel dando palpite. Não liberamos nada. É seu fanfarrão. Já era pra você estar dando as suas aulas, que já tem um tempão que você tá comigo, viu? Começa a trabalhar. Pessoal, brigadão. Muito obrigado pelo carinho de todos. O Eterno abençoe cada um de vocês. Que tenhamos uma ótima semana. E o mês começou agora, então energia nova, lua nova, força nova, bênçãos novas sobre nossas vidas, liberando da quarentena, vamos voltar a trabalhar quem pode trabalhar, vamos avançar, vamos continuar estudando e tamo junto, terça-feira na live com os amigos que estão, quinta-feira estamos aqui na Parashá Kedoshim, aí vamos ver o que o Eterno tem para nós, quinta-feira em Kedoshim. Espero todos vocês aqui na quinta-feira, um abração a todos, shalom, shalom, shavuot tov.